Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema foi pedido aí nos comentários e teve vários comentários a respeito dele, então eu vou fazer para vocês que é o seguinte: já chorou pensando em mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, água marinha, e a opção número 2, quartzo rosa. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa já chorou pensando na gente. Opção número 1, água marinha. Opção número 2, quartzo rosa. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos lá então, gente. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a água marinha. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. A força, gente, é uma carta que fala da gente segurando as emoções, da gente mantendo ali as emoções contidas pela racionalidade. Vamos ver o que as demais cartas nos falam, mas por essa carta eu acredito que não tenha chorado, não porque não tenha tido vontade, mas porque se controlou para não fazer isso. Porque o que é a força? A força é uma pessoa que está segurando um leão, e uma pessoa não tem força física para segurar um leão, né? Mas a pessoa mantém ali o leão subjugado com docilidade. Tá? A gente percebe que na força física a gente não consegue, então eu vou usar a razão para conseguir que as coisas se façam da forma que eu quero. Então me vem muito no sentido de que existe sim emoção, existe sentimento, é um sentimento forte, é um sentimento que já criou raízes, mas que eu mantenho isso sob o controle da minha razão. Eu mantenho ali em rédeas curtas, né? Eu não deixo simplesmente o sentimento se fazer ou o sentimento se expandir. Eu procuro manter ele controlado pela razão. Vamos ver o que mais fala. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente, embaralhado. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com a água marinha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos temperança, 6 de paus, 10 de copas, 4 de ouros, novamente a força, o mundo e a carta do corte é um 9 de paus. Gente, eu não acredito que essa pessoa tenha chorado. E por que eu não acredito que essa pessoa tenha chorado? Porque ela se segurou muito. Isso não quer dizer que ela não tenha sentido vontade, tá?
Vontade eu acredito que teve muita, mas ela se manteve ali num controle racional diante da situação, sempre buscando ali um equilíbrio, né, para não demonstrar e não colocar para fora. Olha o 4 de ouros aqui. Os sentimentos. A força fala muito de força de sentimento, de sentimentos fortes, sentimentos que já criaram raízes, sentimentos que já criaram estrutura, e veio 2 vezes no jogo. Então a pessoa ali com a racionalidade, mantendo as emoções sob controle, mantendo ali as emoções sobre o domínio dela. Então vontade eu acredito que teve muita, tá? Não foi pouca não, mas manteve racionalmente o controle da situação, manteve ali, tentou manter um equilíbrio diante do que estava acontecendo e diante do que estava sentindo, porque a gente vem com a temperança. E a temperança é uma carta que fala da gente buscar um equilíbrio, né? A gente tentando se harmonizar, se equilibrar diante de uma situação, tentando manter ali ou trazer para a vida da gente uma harmonia. A temperança é um anjo que está jogando água de uma taça a outra, e nenhuma gota se perde, nenhuma gota cai fora. Em seguida dessa temperança eu tenho o 6 de paus. O 6 de paus é a carta do cavaleiro voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. A gente percebe que existe aqui uma vibração de tentar um retorno, de tentar aí uma retomada, um recomeço, essa pessoa voltando aí para a vida de vocês. É uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas sobretudo o cavaleiro está voltando da guerra e não indo para a guerra. Então essa pessoa ela vibra fortemente uma possibilidade de retomar, uma possibilidade de voltar aí para a vida de vocês e buscar um final feliz da situação. 10 de copas. Existe emoção, existe sentimento, mas sobretudo existe uma vontade de fazer com que as coisas terminem bem. Porque o 10 de copas é a carta do final feliz, né? Geralmente ele é representado por uma pessoa chegando depois do seu dia de trabalho, encontrando ali o seu companheiro ou a sua companheira. A gente tem umas crianças brincando, uma casinha ao fundo, enfim. Aqui eu tenho um casal de cisnes com os cisnezinhos lá nadando ao redor deles. Ou seja, é uma carta que nos remete muito às coisas tendo um final feliz, as coisas tendo aí uma terminação interessante. Então o 10 de copas ele sempre nos remete às coisas se fazendo positivamente e a gente tendo um final feliz diante de uma situação, tá? Em seguida desse 10 de copas eu tenho um 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta que fala muito de apego, mas é uma carta que fala muito da gente também se segurando, né? Da gente se contendo, da gente não verbalizando o que a gente sente, a gente não colocando para fora as nossas emoções. Então 2 forças e um 4 de ouros é bem forte aqui, que não tenha tido vontade, mas que essa pessoa se conteve para não ter o ato, no caso aqui, não o chorar. Não porque não teve vontade de chorar, deve ter tido algumas vezes sim, mas se conteve para que isso não acontecesse, tá? Porque em seguida desse 4 de ouros, que é esse apego, mas é a gente segurando as emoções, eu tenho novamente a força, que fala de uma força de sentimento, mas a gente mantendo esse sentimento contido, mantendo esse sentimento sob o domínio da nossa razão. A gente fecha o jogo com a carta do mundo. O mundo ele é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. Mas o mundo ele fala pra gente o seguinte: o mundo é uma escola, a vida é uma escola, né? E a gente precisa aprender com ela. Dê uma parada, olhe para trás, veja o que você fez na sua vida que te trouxe bons resultados. Volte a fazer. Veja o que você fez na sua vida que não trouxe os resultados esperados. Faça de uma forma diferente. Quando a gente muda a forma de agir diante de uma situação, a gente também muda os resultados que a gente está obtendo. Então o mundo ele fala que a gente precisa aprender com a vida. Olhar para trás, repetir o que fez de certo, o que a gente fez que não foi legal ou que não trouxe os resultados esperados, vamos fazer de uma outra forma, porque assim a gente abre possibilidade de ter um resultado diferente. Então o mundo ele fala que a gente precisa aprender
com a vida, né? Que a gente precisa aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. E o mundo, ele é considerado o melhor arcano do tarô, porque ele nunca fecha um ciclo bom para abertura de um ciclo ruim. O mundo sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que a gente já viveu, melhor do que o ciclo que a gente passou. Então aqui ele fala que existe uma grande chance sim de vocês conseguirem abrir ainda um novo ciclo para a vida de vocês, melhor do que o ciclo que vocês já tiveram. A nossa carta do corte é um 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala da gente se guardando, da gente se segurando, da gente se contendo para não se comunicar muitas vezes. É uma carta que fala de uma certa exaustão, é uma carta que fala que muitas vezes a gente pode estar sim cansado diante de uma situação, né? Justamente pelo fato da gente ficar se segurando, se contendo diante de algo. Provavelmente essa pessoa está se segurando para não procurar, se segurando para não mandar uma mensagem aí para vocês. E isso acaba fazendo com que ela gaste uma quantidade de energia muito grande, fazendo com que ela se sinta muitas vezes também muito cansada nesse processo de se conter, de se segurar, né? Força com o 4 de ouros e novamente a força. Então, respondendo a pergunta, já chorou pensando em mim? Acredito que não, porque quando teve vontade, eu acredito que teve sim, essa pessoa fez o que? Ela lidou com a situação de uma forma racional e manteve ali as emoções sob controle, se segurando para não ter essa demonstração, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rosa. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente, universo. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da justiça. A justiça é uma carta que fala muito de racionalidade, da pessoa tentando ser equilibrada, da pessoa tentando ser racional, até muitas vezes tentando ser mais fria. Porque a justiça, ela pede muito racionalidade diante das situações. Porque um juiz, ao decretar uma sentença, ele não pode se deixar levar pela emoção, né? Porque se ele se deixar levar pela emoção, todo mundo seria inocentado a partir do momento que falasse que estava arrependido. Então a justiça é uma carta que fala da pessoa lidando com a situação muito pela racionalidade, não se permitindo muitas vezes liberar as emoções, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Caiu a torre. Já chorou pensando em mim? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos torre, rei de espadas, pessoa racional, hein? Julgamento, 8 de copas, 3 de ouros,
louco, e a carta do corte é um rei de paus. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da justiça e eu tenho um rei de espadas aqui também no jogo. Vocês lidam com uma pessoa que é muito racional, que é muito prática, que é muito objetiva, mas que sempre tenta agir de uma forma que ele ou ela acreditam que é a forma correta. Tá? Vocês podem não achar, podem não concordar, mas essa pessoa ela sempre tenta agir de uma forma que ela acredita ser o certo. Porque o rei de espadas, de todos os reis, é o rei que procura ser o rei mais justo. E olha a justiça aqui abrindo o jogo. É aquele rei que procura ser o mais correto diante das crenças dele. Você não precisa concordar, você não precisa aceitar, mas para ele está sendo justo, ele está sendo correto. A gente abre o jogo com a carta da torre. A torre é uma carta de abalo, de desestrutura. Vocês provavelmente mexem muito mais com essa pessoa do que vocês acreditam que vocês mexam. Porque a torre fala das coisas abaladas, das coisas mexidas, das coisas desestruturadas. Mas a torre também não é o bicho papão que todo mundo fala, não. A torre fala que tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real e de uma base verdadeira pode ser reconstruída, pode ser colocada novamente em pé. Basta a gente ter construído essa torre em cima de um terreno firme. Se a gente construiu em cima da amizade, da verdade, do amor, do respeito, a gente construiu isso em cima da rocha. Então a gente tem condições de erguê-la novamente. Se a gente construiu em cima da areia, da futilidade, da falsidade, somente do desejo físico, provavelmente essa torre cai. Tá? Mas ela vem no sentido de que vocês mexem com essa pessoa muito mais do que vocês imaginam. Que vocês tiram aí as estruturas dessa pessoa, vocês balançam aí essa pessoa. E como é uma pessoa muito racional, isso acaba incomodando muitas vezes ela. Existe aqui uma energia muito forte para uma reconciliação, porque a gente vem com a carta do julgamento. E o julgamento é a carta que mais fala de reconciliação no deck todo. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto voltando à vida, daquilo que se julgava morto voltando a acontecer. O julgamento fala muito da possibilidade aí de uma reaproximação, de uma reconciliação. Porque vocês estão afastados, mas o sentimento continua. Porque aí a gente vem com um 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento. Como eu tenho uma reconciliação, eu tenho uma torre, um julgamento e um 8 de copas, é muito forte que a maioria esmagadora aqui esteja afastado. Que a maioria esmagadora esteja distante aí, tá? Porque o 8 de copas fala de um afastamento, mas um afastamento que acontece com emoção e com sentimento. Então o fato de estar afastado não significa que não tenha emoção e sentimento envolvido aí entre vocês, tá? Então a gente dá as costas a uma situação, mesmo com emoção envolvida. Então existe uma energia forte para que vocês possam se reaproximar, porque ainda existe sentimento envolvido. E em seguida desse 8 de copas eu tenho um 3 de ouros. E o 3 de ouros é uma carta que fala muito da gente construir, olha a torre aqui, um alicerce para uma situação. Se a gente constrói o alicerce, um alicerce profundo, um alicerce firme, a gente pode fazer uma casa térrea, depois mudar para um sobrado, uma casa de 3 andares, aí depois resolver fazer um prédio de 4, 5, 10, 20, 30 andares. Tudo depende da profundidade. Então acredito aqui que foi trabalhado, foi investido para se conseguir fazer ali uma base, conseguir fazer uma estrutura. Então acredito muito na possibilidade aqui de vocês refazerem essa história de vocês, tá? A gente fecha o jogo com a carta do louco. O louco é uma carta que fala muito para a gente aprender a soltar. Uma vez que a gente solte, uma vez que a gente pare de tentar ter ali o controle de uma situação, ou que a gente pare de tentar ali manter o domínio ou conduzir a situação para esse ou para aquele lado, tudo pode se fazer com muito mais facilidade. Tudo pode transcorrer com muito mais leveza. Então a energia do louco aqui, ele pede para a gente, solte, deixe fluir, deixe acontecer. Se vocês conseguirem soltar essa energia, a chance das coisas darem certo
são muito mais fáceis e muito mais rápidos. Viva o hoje. Não pense lá o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã ou a semana que vem. Não, vivam o agora. Vivam o presente, porque na verdade o único momento que nós temos é o momento presente. O que eu acabei de falar não vai voltar, né? Eu não tenho como voltar no tempo. E eu não sei se daqui a um minuto eu vou estar aqui para ver o que vai acontecer. Então o único momento que eu tenho é agora. Então vivam o agora, sem ficar pensando, sem ficar planejando, sem ficar estudando muito, né? Ou desejando muito o que vai acontecer amanhã, semana que vem ou mês que vem. Então vivam o presente. A nossa carta do corte é um rei de paus, o rei da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. Fala que muitas vezes pode vir a ter aqui uma movimentação, pode vir a ter aqui algum acontecimento quando a pessoa deixa esse rei de espadas de lado e assume a postura de um rei de paus e acaba se movimentando na impulsividade, no calor do momento, sem planejar muito, acaba deixando que o rei de paus assuma momentaneamente o controle da situação, tá? Mas respondendo a pergunta, já chorou pensando em mim? Eu acredito que não, tá? Tô sendo bem sincero com vocês. Por mais desestruturado que possa estar essa situação, eu acredito que essa pessoa sempre teve ali dentro dela a certeza, né? Porque certeza, na verdade, a gente não tem de nada, por isso, entre aspas, de uma reaproximação. Então, é uma pessoa muito racional, é uma pessoa muito prática, então acredito que não chorou pensando em vocês não, tá bom? Não porque não tenha sentimento, tanto que existe aqui sentimento e existe uma vontade de uma retomada, mas eu acho que não chorou justamente por acreditar que era uma fase e que vocês vão conseguir estar novamente juntos, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.